Glória a Deus, mais uma manhã juntos, e hoje uma manhã especial, que nós estamos fazendo o nosso primeiro domingo na graça. Você está feliz nessa manhã ou não? Amém? Já tomou café? Agora nós tomamos um café junto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje é um encerramento de um ciclo muito importante para nós. Nas últimas 4 semanas, nós estivemos em algumas casas aí compartilhando a mensagem da graça de Deus. E hoje nós vamos encerrar esse ciclo. E eu tenho certeza que é só o começo daquilo que nós vamos viver. Amém? E é interessante que, inclusive, uma nota de esclarecimento aqui. Eu prometi semana passada que o Lázaro ia estar aqui, mas aí teve uns contratempos lá no céu, não deu tempo dele descer. Mas aí nós já marcamos a próxima data com ele, tá? Ele vai estar aqui com a gente dia 20. Sem ser nesse domingo agora, no outro, dia 20, ele vai estar aqui, porque nós vamos ter também um culto muito importante, que será o nosso domingo da visão. Dia 20, eu vou compartilhar com você aquilo que o Senhor tem nos dado como visão para a nossa igreja. E é muito importante que você esteja aqui conosco. Amém? Então, dia 20, sem ser nesse domingo que vem agora, no outro, nós teremos o nosso domingo da visão para compartilhar a visão de Deus para nós. Mas para que você entenda o que Deus quer de nós e o que nós temos nos posicionado para fazer, é compartilhar a respeito da graça de Deus. Essa será a minha ministração para você hoje. Eu quero que você preste bastante atenção, para que você entenda sobre o que nós estamos caminhando. Mas antes de nós entrarmos na palavra, como nós vamos ter algumas coisas aqui no final, nós vamos ofertar agora. Eu queria que você ficasse de pé, para que a gente ganhe tempo. Nós vamos ofertar ao Senhor agora. Fica de pé. Você que trouxe a sua oferta para entregar ao Senhor, não fazemos isso por barganha, nós não fazemos isso por obrigação, fazemos isso por entendimento. Amém? Então, se você tem a sua oferta ao Senhor, aqui nós temos a chave Pix para você, ou você pode fazer presencialmente aqui. Prepare aí a sua oferta. Geralmente a gente faz no final, mas hoje vamos adiantar esse processo. Pega aí a sua oferta na sua mão. Pai, nós apresentamos ao Senhor as nossas ofertas nessa manhã. Nós entregamos a Ti essa oferta em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor tem manifestado sobre nós, Pai. Nós te agradecemos porque muito mais do que podemos pedir, do que podemos imaginar, é o que o Senhor tem preparado para nós. E nessa manhã, Pai, nós acessamos isso pela fé. Em nome de Jesus, Pai, que cada semente depositada diante do Teu altar, o Senhor possa receber e transbordar multiplicadas vezes sobre as vidas dos Teus filhos, Pai. Eu declaro da Tua bênção, eu declaro do Teu favor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você vai fazer transferência, fique à vontade. Se você vai fazer presencialmente aqui, fique à vontade também, em nome de Jesus. À medida que você for fazendo, pode ir tomando o seu lugar, fique à vontade. Glória a Deus.
Deixa eu aproveitar que eu lembrei. Você que está em casa, lembrei de vocês hoje. Sejam bem-vindos, que o Senhor abençoe vocês. Muito bom poder compartilhar desse momento com vocês aí. Que você possa receber daquilo que será compartilhado aqui nessa manhã também, em nome de Jesus. Bom, o projeto que nós compartilhamos aí, vivemos nessas últimas 4 semanas, foi o projeto Graça e Paz. E nessas últimas 4 semanas nós tivemos aí pessoas que se dedicaram a compartilhar dessa mensagem. Eu queria que essas pessoas ficassem de pé agora, por favor. Derli, Aldeni, Wander, Aline, minha mãe também, fica de pé. Eu queria uma salva de palmas por essas pessoas, em nome de Jesus. Os nossos mensageiros da graça, né? Eita glória! Glória a Deus. Pode se assentar. Deus abençoe vocês. Natan também, esqueci do Natan, né? O Natan também estava... O bichinho está firme aí na obra, aleluia. E nessas 4 semanas, nós compartilhamos a respeito da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É muito importante nós termos o discernimento sobre o que de fato é a graça de Deus. E em João, no capítulo 1, versículo 14, olha o que o apóstolo diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Aqui nesse capítulo, João está descrevendo sobre Jesus. E o adjetivo que ele repete várias vezes a respeito de Jesus é: Jesus era cheio de graça, e o que nós recebemos dele foi graça. Ou seja, quando João vai descrever quem é Jesus, num tempo onde as pessoas criaram imagens diferentes sobre Jesus, criaram ideologias a respeito de Jesus, João diz o seguinte: Jesus era cheio de graça, Jesus transbordava graça. Então, quando nós falamos sobre graça, nós não estamos falando de uma teologia nova, não estamos falando de uma ideia nova, nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de Jesus. Só que quando nós definimos a palavra graça, graça significa favor imerecido, ou seja, graça é Deus dando a nós benefícios que não merecemos. Em que se baseia o evangelho da graça? Deus dar a você aquilo que você não merece. Agora, Deus dar a mim o que eu não mereço é muito superficial. Por isso que eu coloquei aqui: Deus dando a nós benefícios. Diga comigo: Deus quer me abençoar. Não, fala como quem acredita. Diga: Deus quer me abençoar. Qual o problema? Por que a maioria das pessoas não são abençoadas por Deus? Porque não vivem debaixo da verdade. E qual é a verdade? O texto de João diz para nós: Jesus era cheio de graça e verdade. Então a verdade e a graça andam juntos. A graça é a verdade e a verdade é a graça. Está comigo aqui ou não? Não existe evangelho sem Jesus. Você crê nisso, né? Amém? Apesar que ontem, eu não posso falar, porque vão me ouvir aqui perto, mas deixa quieto. Mas tem um povo aí que diz que está pregando Jesus, mas eles não estão de Jesus não. O André conversou com uns esses dias aí. Não existe evangelho sem Jesus, e não existe Jesus sem a graça. Mas a verdade é que se você frequentar 99% das igrejas hoje, eles dizem que pregam o evangelho, eles dizem que pregam Jesus, mas você não encontra a graça lá.
O que você encontra são regras, doutrinas, ideologias humanas, ideias, métodos humanos, mas menos a verdade de que Deus quer abençoar o seu povo. E por que nós não encontramos a graça nos dias de hoje? Porque quando se fala de graça, fala de um Deus amoroso, e a gente não sabe experimentar o amor. Quando nós falamos que Deus é bom, a gente fala, Deus é bom, mas Deus também é fogo consumidor. Quem já ouviu isso? Por quê? Porque nós não aceitamos a ideia de que Deus é bom. Nós não aceitamos a ideia de que Deus queira nos beneficiar. Mas para ficar claro, preste atenção nisso aqui. Lucas capítulo 4. Essa aqui é a primeira pregação de Jesus no seu ministério público aqui na terra. Vamos ver o que ele tem a nos ensinar. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho. Não existe Evangelho sem Jesus, e não existe Jesus sem a graça. Me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. A palavra pobre aqui é aqueles que eram excluídos. E me enviou para proclamar, não é pobreza de dinheiro não, pobreza de estar excluído, afastado de Deus. E me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados, e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos, e promulgar ou propagar, anunciar a época da graça do Senhor. E aí Jesus parou. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus está na sinagoga. A sinagoga é a igreja dos judeus. Eles se reuniam aos sábados. E aí era de costume que, você sabe que Jesus ele era um rabino, ele era um mestre, ele ensinava as pessoas. E aí era de costume que todas as vezes que um rabino entrava numa sinagoga, que ele tivesse a oportunidade para ministrar, compartilhar uma palavra. É igual faz nas igrejas hoje, né? Todo mundo quer oportunidade. Cultura judaica. E aí, convidaram Jesus então, sendo ele um rabino reconhecido da época, para dar uma palavra. Mas tem um detalhe: o rabino não escolhia o que ele ia ler. O assistente, ou o diácono, né, que hoje existe na igreja, diácono vem do judaísmo. O diácono pegava um pergaminho da lei, abria sobre o púlpito, pegava um indicador, uma caneta, uma espécie de uma caneta, para você entender, e apontava o texto que o rabino ia ler. Por quê? Porque ele era rabino, e ele sabia toda a lei de trás para frente, de frente para trás. Ou seja, o texto que caísse, ele tinha que explicar o que estava escrito. Deus é mais. E aí Jesus está lá, beleza, ele é o mestre, ele vai ensinar. Aí o texto diz que o rabino, o assistente vai e põe um texto de Isaías. Jesus não sabendo de nada, né? Fala, você que pôs, eu vou ler, né? E aí Jesus começa a ler. Agora, olha o que Jesus começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, e me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados, a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos, e promulgar a época da graça. Que coincidência, né? Esse aqui é o texto de Isaías 61, onde o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, profetiza a respeito do Messias. E coincidentemente, o Messias tem a oportunidade e o assistente vai pôr para ele ler justamente essa passagem, na primeira pregação pública de Jesus em Nazaré. Que coincidência! E aí Jesus começa a dizer,
e a ler esse texto que nós acabamos de ler. E é interessante que esse texto fala sobre boas notícias, ou seja, o Evangelho. Você sabe que a palavra evangelho é do grego, né? Palavra grega que significa boas notícias. Você sabia disso? Se você não sabe, está sabendo agora. Então, se você vai numa igreja que diz ser cristã, que prega o Evangelho, mas você sai de lá triste, você não ouviu o Evangelho. Porque quem fica triste com a boa notícia? Percebeu por que as pessoas não pregam a graça? Por isso que não teve muita música para você chorar hoje. Vai chorar outro dia. Hoje é dia de alegria, amém? E o trem ia pegar fogo com o Lázaro aqui, mas os anjos não deixou ele descer. Mas vai dar certo. Evangelho é boa notícia, irmão. Você tem que sair da igreja feliz. Você tem que ouvir uma ministração e não ficar pensando em você. Você tem que pensar em Jesus, o que Ele fez por você. Porque isso é uma boa notícia. Então o texto que Jesus leu fala sobre boas notícias, sobre liberdade, sobre cura, sobre restituição e graça. Que maravilha! As pessoas chamam isso aqui de pregação triunfalista, egocêntrica. Mas essa pregação glorifica quem? Então ela é egocêntrica? Agora, se eu fico apontando para você os seus pecados, os seus erros, o que você tem que fazer, o que você deixou de fazer, quem é o foco dessa mensagem? Revelação forte. Jesus é o Messias prometido. Ele veio trazer todas essas boas notícias e bons presentes para nós. E a tudo isso ele deu o nome de salvação. O que ensinaram para nós? Salvação é ser livre do inferno e ir para o céu. Ok, faz parte. Mas quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de coisas muito maiores. A palavra salvação significa cura, libertação, transformação, restauração, restituição, prosperidade, aleluia. Você não quer, né, irmão? Está bufando aí, né, aleluia. Os peixes estão tudo voando da carteira, né, aleluia. Recebe, irmão, fica aí olhando para mim não. Isso é salvação. Salvação é Deus restituir o homem a seu plano original, ao propósito original que o pecado acabou tirando de nós. Então, quando Jesus diz que Ele vem trazer salvação, salvação não é apenas ser livre do inferno, mas ter acesso à vontade plena de Deus para nós. Não tem como você viver a vontade de Deus fora de Jesus. Não tem como. Quando Jesus leu aquele texto, Ele terminou, enrolou o pergaminho e deu uma explicação simples, porém bombástica. Cadê o Léo Dias? Chama o Léo Dias, que agora nós temos uma fofoca. Olha o que Jesus diz. Então ele começou a pregar. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Você não é judeu, você não sabe o poder dessa frase. Porque eu acabei de explicar para você que é um versículo, um texto que fala sobre o Messias. E os judeus estão esperando o Messias. De repente, um rabino chega diante deles e diz assim, ó, hoje essa palavra se cumpriu. Todo mundo, como é que é? Por quê? É como se Jesus estivesse dizendo, eu sou o Messias e vos digo, é chegado o tempo de vocês experimentarem da graça de Deus. Está todo mundo assim, peraí, mas nós estamos vivendo debaixo de uma tradição, debaixo de uma lei, nós temos uma religião, você está trazendo uma coisa muito nova para nós. Foi tão nova que o povo pegou pedra para apedrejar Jesus. Que pregação doida, né? Meu Deus. Agora, é interessante que todo mundo ficou olhando para Jesus, por quê? Porque o que aconteceu? O texto ele fala rapidão, mas deixa eu explicar para você. O assistente foi lá, trouxe o livro, lembra dessa parte? Beleza, aí ele está lendo e tal. Aí você tem que ler o texto todo. Só que Jesus não leu o texto todo. Jesus só leu até onde ele leu, parou, enrolou a lei e foi sentar. Duas coisas ele fez de errado. Primeiro, ele não podia parar, ele tinha que ler todo o texto. Segundo, ele não pode tocar na lei. É o assistente que tem que vir com luvinha e tudo,
fechar o pergaminho e guardar. Ninguém pode tocar na lei, a lei é sagrada. Jesus não, Jesus, é isso aí, galera. Está todo mundo assim, vai morrer. Vai morrer, quer ver? Quer ver? Vai cair fulminado. Não, Jesus pega e senta. Por isso que o texto diz, todo mundo ficou olhando para ele assim. Aí Jesus senta, já que está todo mundo olhando, Jesus então vai pregar. Jesus diz assim, hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Vamos ler Isaías, só para nós entender. Vamos para o texto original, Isaías 61. Jesus falou isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar e tarará, tarará, tudo isso aqui Jesus falou. Aí aqui, para anunciar a todos o ano aceitável ou o ano da graça do Senhor. Yahweh é o nome de Deus. E aí Jesus parou aqui. O ano da graça de Deus. Mas o texto continua. E o dia da vingança. Jesus não falou essa parte. Por isso que está todo mundo olhando para Jesus. Fala, Jesus, nós quer saber o outro. Graça nós não gosta. Nós quer ver o outro. Fala. Fala, quem está em pecado aqui? Revela, Senhor, revela. Não, Jesus fechou o livro e foi sentar. Aí a pergunta, por que Jesus não leu essa parte? Por que Jesus não falou, oi pessoal, é graça, mas o dia da vingança está chegando. Jesus não leu essa parte. Por quê? O juízo aponta para condenação, punição e castigo. Por quê? Porque o homem é pecador. E haverá o dia do acerto de contas. E a Bíblia chama esse dia de o dia do juízo. Por quê? Porque é o dia onde haverá condenação, punição e castigo. Jesus não leu essa parte porque não é essa a mensagem que ele veio trazer. Jesus não veio anunciar o dia do juízo. Por quê? O que João disse que Jesus transbordava? Por que Jesus não anunciou o dia do juízo? Porque agora não é tempo de juízo, é tempo de graça. Agora não é hora de eu condenar as pessoas, agora é hora de eu dizer para elas, tem uma oportunidade, tem uma chance. Porque irmão, fala a verdade, numa pregação legalista, até quem é crente, desconverte. Mas eu não sou crente não. Já viu gente que sai da igreja assim? Não, preciso me converter, não. Mas você não já aceitou Jesus? Mas olha, pela pregação do pastor, eu não sou crente não. Isso não é boa notícia. Isso é legalismo, isso é condenação. Essa não é a mensagem de Deus para nós. Você está entendendo ou não? Então, por que Jesus não leu sobre o juízo? Porque a mensagem dele é sobre graça. Essa é a mensagem de Deus para esse tempo. É tempo de vocês desfrutarem da minha graça. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ele, Deus tem graça para você. Não, ele não acreditou, fala de novo. Ô glória, vai com Deus. Vira para o outro irmão que ele ficou com ciúme, que você não falou para ele, vira para o outro. Fala, Deus tem graça para você, irmão, fica com ciúme não. Porque você sabe que quando você vira para o outro vira para você e fica, ai, virou. Aí você tem que falar para os dois, pá. Agora, o que é interessante? Quando você vai ver pregações hoje na internet, vou falar da internet para não falar de igreja de ninguém. Você ouve mensagens sobre o juízo ou sobre a graça? O povo sai do culto consciente do seu pecado ou consciente do perdão de Deus? Irmão, eu conheço pessoas, pastores, que enchem a boca para falar que desceu cajado na igreja. Hoje eu lasquei o bambu em todo mundo. Irmão, cajado de pastor não é para bater na ovelha, é para bater no lobo.
Quem tem que levar cajadada é o diabo. Amém ou não? Amém. Ovelha não foi feita para ser machucada, foi feita para ser cuidada. Irmão, tem pessoas que já tentaram acabar com a sua vida por sair de um culto legalista. Eu conheço pessoas, tem uma religião aí, que se diz ser cristã, que uma vez que você cai em pecado, não tem perdão para você mais. Você sabe qual é. Uma congregação por aí. Irmão, isso não é o Evangelho. Esse é o tempo da graça. E para ficar claro, o texto de Isaías, ele traz uma sensação de tempo muito importante. Deus é inteligente. Ele diz, o ano da graça e o dia, cronologicamente, o que dura mais? Um ano ou um dia? O que Deus está mostrando para nós? O juízo virá, mas o juízo não se compara ao tamanho da graça que eu tenho disponível para vocês. Haverá o dia do juízo, mas enquanto o dia não chega, você tem um ano para você desfrutar da graça. Por isso que a mensagem de Jesus, ela para no tempo da graça. Vamos falar de graça, por quê? Porque o juízo virá, ele é inevitável, mas você não precisa passar por ele. Por quê? Quando virá o dia do juízo, Vamos anotar na agenda para nós saber, O dia do juízo começará a partir do arrebatamento da igreja, mas você não vai estar aqui mais. Amém ou não? Irmão, deixa o juízo para quem quiser ficar. Então o dia do juízo começa no arrebatamento da igreja e se encerra no dia do juízo final, o dia onde todo ser humano vai prestar conta diante de Deus. Agora, sabendo disso, eu tenho duas opções. Ou eu sou um terrorista para pôr medo nos irmãos. Você vai para o inferno, desgraçado. Você não sabia não? Você não sabia não que isso aí é pecado? Ou eu digo, não importa como você está, a graça está disponível. Eu tenho duas opções. Ou eu sou um terrorista de Jesus, põe a faixa aqui, põe a faca na boca e vou condenar. O problema é que quando eu uso essa postura, a mesma lei que eu uso para condenar, vai ser usada também para me julgar. Eu quero graça para a minha vida, então vou dar graça para você. Foi Jesus que ensinou. A medida que você usar para medir, é a mesma medida que será usada contra você. Se eu usar graça, Deus vai ter graça para mim. Mas se eu usar a lei, Deus vai ter lei para mim. Domingo da graça. E quem passará por esse juízo? Essa é uma pergunta interessante. O juízo virá, não tem como evitar. Pode pôr o presidente que você quiser, pode fazer o que você quiser. O dia do acerto de contas virá. Quem vai passar pelo dia do juízo? Todos os que rejeitarem a graça de Deus. Ponto. Não, pastor, pelo juízo vai passar o prostituto, vai passar o adúltero, vai passar o mentiroso, vai passar o pastor sem vergonha. Todos os que rejeitarem a graça de Deus, seja louco, seja pastor, rejeitou a graça, o juiz é para você. Pastor, está na Bíblia? Vamos ler João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Duas coisas nós percebemos aqui. Primeiro, não há restrição para quem pode ser salvo. Ele não diz aqui, os evangélicos serão salvos, porque Jesus não é evangélico, não sei se te contaram isso. E Maria também não é católica. Os dois são judeus. Mas ele diz que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, haverá um castigo. Agora, olha o versículo 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Vai, lê comigo. Jesus não veio para condenar, não? E por que nós condena?
eu sou representante de Jesus, e eu te digo, tu vais para o inferno. Você está representando outro Jesus, o Jesus da Bíblia não. Mas para que o mundo fosse salvo, como? Por meio dele. Não é pelo seu esforço? Não é pela sua santidade? Não é pela sua perfeição? Não. Salvo por meio dele. Agora, aqui que está o importante. Quem nele crê, não é condenado. Não existe condenação para quem crê em Jesus, para quem recebeu a graça. Mas quem não crê, já está condenado. Por quê? Porque fuma? Porque bebe? Porque não vai para a igreja? Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Todo aquele que rejeitar a graça de Deus, não importa a religião, não importa a cor, não importa o que crê, ele vai passar pelo juízo. Você está entendendo? Agora, Jesus foi enviado para revelar a nós a maravilhosa graça de Deus, mas todos aqueles que rejeitarem essa graça, infelizmente, sofrerão no juízo. Por isso que nós estamos anunciando essa verdade. Irmão, as pessoas não sabem, eu não vou perguntar porque não vou deixar você constrangido, mas as pessoas não sabem a verdade do Evangelho. As pessoas acham que porque parece crente, porque fala como crente, ou porque está falando de Deus, aquela pessoa é de Deus. Não, mas ele me revelou tudo. O diabo não anda com você 24 horas por dia não? Ele não sabe sua vida não? Maioria das revelações que tem dentro da igreja, irmão, ô meu filho, o dia que você aprender sobre o mundo espiritual, você vai descobrir quem é que está revelando. O Evangelho são boas notícias. A maioria dessas revelações é tudo sobre o passado. Por que ninguém fala sobre o meu futuro? Porque o diabo não sabe do seu futuro, ele só sabe do seu passado. Ah, eu te vi quando você era pequeno. Minha mãe também viu, meu vizinho viu, o diabo também viu. Me fala a coisa do futuro que ninguém viu. Ah, sim serás, Deus te abençoarás. E Deus vai abençoar todo mundo. Me fala específico. Não, Deus não me mostrou. Então cala a boca. Eu preciso falar do que o Senhor anuncia. E o Senhor anuncia boas notícias. Baseado no quê? Não é em você. Se obedeceres, farei. Se não obedeceres, morrerás. Isso é baseado na graça? É baseado em você. O que Deus tem para nós é baseado na graça dEle. E não em um terrorismo baseado no medo das pessoas. Irmão, se você for dentro das igrejas hoje, a maioria das pessoas estão lá por medo. A maioria das pessoas servem a Deus por medo. Não, porque se eu não for, Deus vai me pôr numa cama. Porque se eu não for, Deus vai matar meu filho. Porque se eu não for, eu vou para o inferno. Irmão, isso não são boas notícias. Isso não é a graça de Deus. Amém? Por que Jesus não fortaleceu a mensagem do juízo? Porque esse é o tempo da graça. Esta foi a mensagem que Jesus pregou, que os discípulos pregaram e que nós aqui estamos pregando. Qual é a mensagem? Há muita graça de Deus disponível para você. Você pode dizer isso? Diga: há muita graça de Deus disponível para mim. Se você crê, Deus derramará da graça dele em sua vida e te transformará por completo em todos os aspectos e em todas as áreas. Este é o tempo de você desfrutar da graça de Deus. Eu não tenho que falar para você do juízo, porque aquele que recebe a graça não passará pelo juízo. Eu tenho que lembrar você quem você é. Eu tenho que lembrar você o que Jesus fez por você. Eu tenho que lembrar você da identidade que você teve acesso em Cristo Jesus, porque é isso que vai transformar a sua vida. Amém? Você está aqui comigo ou não? Eu queria que você ficasse de pé. É
É maravilhoso quando nós compreendemos essa palavra. Eu sei que nós tivemos aí essas 4 semanas. Eu sei que a maioria de vocês que passaram aí pelo projeto tem muitas dúvidas, muitas perguntas, faz parte. Se não tiver, eu acho que pregaram errado para você. Não foi eu que preguei para você, não. Porque a graça, irmão, ela é completamente fora do que a gente aprendeu. É completamente fora do que está sendo ensinado por aí. Mas eu dou graças a Deus pela vida dos nossos irmãos aí que compartilharam essa mensagem. Uma experiência nova, né? Glória a Deus. Mas foi bênção, né? Irmão, tudo com medo, meu Deus. Mas foi bom, por quê? Porque não é sobre nós. Quando nós percebemos que não é sobre nós, as coisas fluem. E eu louvo a Deus porque nós tivemos pessoas que estiveram dispostas a compartilhar essa mensagem e nós tivemos pessoas dispostas a crer nessa mensagem. E eu queria orar com essas pessoas agora, eu queria convidar essas pessoas. Quero pedir a ajuda dos mensageiros, por favor. Quero convidar aqui na frente para a gente orar. Vem cá, Igor, fazendo favor. Andreina, por favor. Lucineide, por favor, vem aqui para a gente poder orar. Patrick, Kelly. Estou esquecendo de alguém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas por essas vidas, em nome de Jesus. Parabéns pela sua decisão, viu? Parabéns pela sua decisão. Parabéns pela sua decisão. Parabéns pela sua decisão. Parabéns pela sua decisão. Nós vamos orar por essas vidas. E eu quero que você entenda o seguinte. O que vocês estão vendo aqui são pessoas que nunca mais precisarão ter medo do juízo. Porque não há juízo sobre elas. E um dia que algum louco que se diz pregador tentar condenar vocês, não creiam nessa mensagem. Porque o que vocês estão é debaixo da graça e não do juízo de Deus. Amém? Eu queria que vocês estendessem as mãos para cá. Pode juntar aí, gente. Vocês estão com medo do povo? Estenda as mãos para cá. Fechem os olhos. Deixa eu orar por vocês. Pai, nós apresentamos essas vidas diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque elas creram na mensagem do Senhor. Algumas estão pela primeira vez entregando a vida ao Senhor, outros estão reconciliando com o Senhor. E eu quero declarar, Pai, que venha um tempo de graça superabundante sobre elas. Nós apresentamos elas ao Senhor, Pai, e nós te agradecemos, Pai, pela vida delas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Antes de vocês sentar, eu quero convidar o Rangel aqui, a Jaque, a Agnes, que também fazem parte desse... Agora nós conta ou não conta? Além do projeto, nós estávamos orando por algumas pessoas, e uma dessas pessoas era essa família que nós estávamos orando, e hoje eles estão aqui firmando, restabelecendo a aliança deles conosco. Você pode dar uma salva de palmas pela vida deles, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos, por esta família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel àquilo que o Senhor prometeu. E nós cremos, Pai, nesse tempo de restauração, nesse tempo de restituição, Pai, que o Senhor possa estabelecer o teu propósito sobre a nossa vida como igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém? Agora eu preciso fazer uma coisa muito difícil. Preciso juntar vocês para nós tirar uma foto.
Então eu queria que vocês viessem aqui, virassem para lá, joga esse trem para lá assim. Só não joga a câmera, né, o computador. Junto aqui, preciso que alguém tire essa foto para mim, fazendo favor. Aí, gente, deixa eu aparecer também. Aí. Junto aqui, bem, pode vir, pode vir. Cadê? Quem vai tirar? O fotógrafo está aqui, né? Junta aí, pega todo mundo. Se eu tiver preto, aumenta o brilho. Foi? Glória a Deus. Mais uma salva de palmas. Em nome de Jesus. Pode sentar lá. Glória a Deus. Senta só um pouquinho. Glória a Deus. Agora, nessa próxima semana, os mensageiros vão entrar em contato com vocês aí, para a gente continuar o nosso processo de consolidação. Amém? E é uma grande bênção, muito feliz pela decisão de vocês. E agora vamos avançar naquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém? Amém, dona Firmina? Eu vendo ela aqui, eu lembrei, gente, que eu esqueci de falar no começo. Dia 20, como eu falei, nós vamos ter aqui o Domingo da Visão. Nós vamos ter um momento muito especial aqui, que eu não vou contar para você, que vai ser surpresa. Mas eu preciso que você esteja aqui para você vivenciar o que vai acontecer aqui. Nós estamos fazendo esse culto pela primeira vez, e o que vai acontecer no dia 20 vai acontecer pela primeira vez também, vai ser forte. Se você não chorar é porque você não tem coração. Porque eu pensando, eu já estava chorando. Então vai ser forte. Então você prepara o coração, traz o lenço aí que o trem vai ser forte. Mas é coisa boa. Amém? Juízo nós deixa para os outros, nós estamos debaixo da graça. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Nós vamos ter um lanchinho para nós ali. E gostaria que você não fosse embora correndo, né? Você não está fugindo de ninguém, graças a Deus, né? Tá todo mundo em paz. Não vai embora correndo. Participa com a gente desse momento. Coloque a sua mão no seu coração. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nós apresentamos e entregamos a Ti as primícias desse tempo, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, que o Senhor continue a fazer, Pai. Nós cremos que há muito mais do Senhor para ser liberado sobre nós. Isso é apenas o começo. E nós tomamos posse disso, Pai. Eu declaro sobre cada um, Senhor, que eles saiam daqui cheios da graça do Senhor. Que eles saiam daqui com expectativas de coisas boas que o Senhor tem preparado para eles, Pai. Eu declaro no nome de Jesus que toda mentira do diabo, que todo legalismo religioso, Pai, caia por terra da mente deles e que os olhos sejam abertos para descobrirem a graça e a verdade do Senhor, Pai. Porque essa é a mensagem de Jesus, essa é a mensagem apostólica e é isso que nós compartilhamos, Pai. Que isso seja uma verdade sobre cada um aqui, Pai. Eu declaro uma semana abençoada, eu declaro uma semana de resultados em Ti, Pai. Que tudo aquilo que estava travado, que tudo aquilo que estava fechado, possa de fato se romper sobre a vida dos Teus filhos, e que eles vejam a graça do Senhor se manifestando sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, vamos comer um pouquinho ali, e até domingo que vem, em nome de Jesus. Você de casa, que o Senhor te abençoe. Nos vemos domingo que vem para mais um culto, em nome de Jesus. Deus abençoe.